O Santos foi derrotado na segunda rodada do Campeonato Paulista para o Palmeiras, 1-0, e a gente vai falar um pouco dessa partida agora. Oi, eu sou a Stephanie Locatelli, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sereia da Vila. Hoje o vídeo não é tão feliz, porque como vocês viram, o Santos perdeu. Pois é, a gente foi derrotado pelo Palmeiras, 1-0, jogando fora de casa, então o mando era do Palmeiras. O Palmeiras não jogou no Allianz Parque, ele mandou o seu jogo, na verdade, na Arena Barueri. E eu confesso pra vocês que o que eu vi do Santos em campo, em alguns momentos me incomodou, mas em alguns momentos me surpreendeu. A gente sabe que jogar contra o Palmeiras nem sempre é fácil, e o Santos tem um longo histórico de jogos contra o Palmeiras aí, onde a gente sempre tenta se superar, porque eu costumo dizer que o Santos não tem muita sorte. Eu sei que muitas pessoas não gostam de usar essa palavra, mas desde que eu me entendo por gente e comecei a acompanhar futebol, jogos contra o Palmeiras sempre tiveram um quesinho a mais ali pra mim de que não basta só jogar, a gente precisa ter sorte pra vencer os caras. E todas as vezes que a gente venceu, eu senti que a sorte estava um pouquinho ao nosso favor ali. Ontem, no caso, ela não estava tão a nosso favor assim, mas é claro que a gente não vai basear esse vídeo inteiro e esse pós-jogo inteiro apenas na palavra sorte, porque a gente tem que falar de futebol também. Eu confesso pra vocês que me surpreendeu o Gabriel começar no banco. Assim, a ideia do Gabriel estar no banco logo no primeiro clássico do ano, um clássico que, querendo ou não, era interessante vencer, né? Eu fiquei um pouquinho assim, com o pezinho atrás, mas é aquilo, vamos confiar no professor Vojvoda, porque ele já fez algumas coisas que nos surpreendeu de uma forma muito positiva, então vamos dar um voto de confiança a ele. E eu realmente dei um voto de confiança a ele, mas eu acredito que em alguns momentos faltou do time um jogador ali que poderia resolver. Por exemplo, quando o Roleiser estava em campo, faltou o Gabriel. E quando o Gabriel estava em campo, faltou o Roleiser. A gente sabe que o Roleiser tem essa dificuldade de jogar os 90 minutos, então ficou um pouquinho complicado de deixar ele no jogo quando o Gabriel entrou. Então, quando o Gabriel entra, o Roleiser sai. Então, o Santos perde ali um jogador no meio-campo que, querendo ou não, tava tendo a visão do jogo, tava colocando as bolas ali no ataque pro Santos. E o Santos chegou assim ao ataque. Tanto é que no primeiro tempo, a única bola que o Palmeiras realmente chuta no gol é aos 40 minutos, quando sai o gol do Palmeiras. Porque fora isso, o Santos chega duas vezes, mesmo sem ter a posse de bola durante boa parte do jogo, chega duas vezes e chega com perigo. Uma numa triangulação que a gente faz, tocando ali, chegando na área, onde o Barreal cruza e o Lautaro tenta cabecear e ela acaba saindo para escanteio. E depois, num chute do próprio Roleiser ali de fora da área, que ele consegue fazer um domínio, dribla 1, dribla 2, vai deixando os caras para trás e finaliza em cima do Carlos Miguel. Então, assim, eu acho que o Santos, ele pode não ter jogado os 90 minutos bem, e eu até acho compreensível isso, porque mais uma vez eu volto a citar que o mando de campo era do Palmeiras. A gente tem que lembrar que era gramado sintético, na Arena Barueri é gramado sintético, então é outro jogo. O Palmeiras já tá mais acostumado a jogar em campos desse jeito, já que o Allianz também é assim, enquanto o Santos, por sua vez, não tá. Então, jogar contra o Palmeiras, com eles tendo mando de campo no campo deles, né, tanto no Allianz quanto ali na Arena Barueri, já que eles meio que arrendaram a Arena Barueri, é complicado, é difícil, então a gente espera que eles vão ter mais posse de bola, a gente espera que eles vão ditar o ritmo do jogo, e foi o que aconteceu. O Palmeiras teve mais posse de bola ali no primeiro tempo, o Palmeiras só que assim, eu disse, o Palmeiras teve mais posse no primeiro tempo, só que ter posse de bola não significa dominar o jogo, né? É claro que quando você tem posse, a chance de você dominar o jogo é maior do que quem não tem a posse. Isso é meio que, não diria que é óbvio, porque no futebol nada é muito óbvio, né? Sempre surge uma ou outra aleatoriedade, mas eu diria que é mais previsível que quem tem a posse de bola
consegue controlar a partida porque tem mais ações ali para fazer com ela. Só que o Palmeiras, por mais que tivesse a posse de bola, ele não conseguia chegar na área do Santos e assustar o Santos da forma que o Santos fez em 2 oportunidades ali no primeiro tempo, quando conseguiu recuperar essa bola. O Santos desceu pro contra-ataque ali e conseguiu fazer boas jogadas. Coisa que o Palmeiras não estava conseguindo. Só conseguiu quando chegou ali aos 40 e acabou saindo gol. Falando especificamente do gol, eu confesso pra vocês que eu não quero culpar e apontar dedos pra um ou pra outro. A gente entende que estamos no início de temporada, mas o Brasão ontem, mesmo que ele tenha feito grandes defesas no jogo, ele fez grandes defesas no jogo, a gente já vai falar disso, mas em alguns momentos ele deu uma desligada. Eu acho que nesse gol, por exemplo, que a gente tomou, eu não achei certo ele ter saído pra tentar ali combater o Flaco. Eu acho que ele poderia ter ficado no lugar, porque tinha 2 jogadores nossos tentando combater o Flaco. Quando eles veem, esses 2 jogadores veem que o Brasão tá indo na direção dele, do Flaco, pra tentar combater, eles saem pra tentar defender ali a entrada da área. E como essa bola o Santos estava com a defesa toda desarrumada, o Santos estava com a defesa bem alta ali em cima, né? E numa perda de bola ali no meio campo, o Palmeiras tem esse contra-ataque, sendo que 2 jogadores do Santos acompanharam ali o Flaco, o Brasão tentar sair, acabou matando muito a nossa defesa, porque aí o nosso gol ficou aberto, mesmo que o Frias estivesse ali em cima da linha para tentar fazer a defesa, e a gente tivesse alguns outros jogadores ali também, mas ficou muito aberta a nossa defesa, porque a gente estava com a defesa desarrumada, então o povo estava todo mundo meio perdido ali. Quando o Brasão sai, o Flaco, enfim, antecipa a jogada e ao invés de finalizar, ele passa ali pro Alan, que acaba marcando o gol. Não tô falando que foi única e exclusiva culpa do Brasão. Eu só acho que ele tomou uma decisão errada ao sair para tentar combater o Flaco, principalmente tendo essa ideia de que talvez o Flaco, ele tava indo pra lateral do campo ali, pra linha de fundo, com 2 jogadores do Santos na marcação. Então, talvez ele não ia conseguir fazer muita coisa ali. E aí, se ele tentasse cruzar, ou os 2 jogadores marcavam, ou como ele estava muito próximo da linha de fundo, o Brasão poderia até tentar pegar a bola ali no ar, e mesmo que ele conseguisse fazer o cruzamento para dentro da área, o Brasão ainda estaria postado no gol para tentar fazer defesa. Então, eu acho que o gol que a gente tomou ontem foi uma falha nossa, foi uma falha defensiva da nossa parte, mesmo que tenha sido um contra-ataque onde a gente acabou perdendo a bola lá no meio campo, né? E muito do que aconteceu no primeiro gol do Santos, no primeiro gol que a gente tomou lá no primeiro jogo contra o Novo Horizontino, eu também acho que foi falha nossa, né? Então, eu acho que essa questão da nossa defesa, eu entendo que início de temporada, a gente não teve uma pré-temporada, então tá todo mundo muito tentando acertar alguma coisa ainda, como, por exemplo, a Federação Paulista liberou agora, né, a parada técnica em todas as partidas, então, estando calor ou não, tava chovendo ontem na Arena Barueri, eu não sei dizer se tava calor o suficiente para ter a parada técnica ou não, mas teve, e é exatamente nesses momentos de parada técnica que as equipes estão tentando organizar, né, os treinadores estão tentando organizar os seus times. Tanto é que quando a câmera chegava tanto no time do Abel quanto no time do Vojvoda, eles falavam, olha, você pode, por favor, afastar, a gente não quer que você filme aqui a nossa conversa, porque a conversa estava sendo séria mesmo, a conversa estava sendo para ajustar o time, porque talvez nenhum dos 2 estava gostando do que estava vendo, né? Porque, como eu disse, mesmo tendo a posse, o Palmeiras também não jogou tudo isso que se esperava do Palmeiras, vista a posição que o Palmeiras está atualmente no cenário do futebol brasileiro e vista a posição também que o Santos está no cenário aí brasileiro. Enfim, como eu disse pra vocês, então, nesse primeiro tempo, eu senti que o Santos não começou tão bem, o Palmeiras teve mais posse de bola no início, mas depois o Santos meio que conseguiu recuperar ali. O Santos errou muito no início também. A gente quase não estava ficando com a bola, porque a gente entregava a bola muito fácil pro Palmeiras, uma coisa que eu também não gostei nem um pouco. Mas depois a gente conseguiu tentar
se encontrar na partida, né? E a gente tava sem o Gabriel Barbosa, o que, enfim, acaba sendo uma grande complicação, visto que ele é um jogador referência do time hoje, já que o Neymar ainda não está disponível para começar a jogar e, enfim, tentar resolver as coisas pro nosso lado. Quando a gente entra no segundo tempo, a gente já entra sofrendo um sustinho de leve ali, porque o Palmeiras ameaça a gente com uma finalização e o Brasil faz uma defesa muito boa, por sinal, ali, né? O Brasão, como eu disse pra vocês, ele teve um momento do gol que eu não concordei com a decisão que ele tomou. E ele teve outros momentos bem ruinzinhos no jogo, como, por exemplo, em alguns lances que ele foi repor a bola e não repôs legal. E numa cobrança de falta quase no final da partida, onde ele meio que acerta o quarto árbitro ali, assim, não entendi muito bem. Mas fora esses momentos que eu não gostei dele, ele fez boas defesas no jogo, principalmente no segundo tempo, onde ele precisou fazer umas 3 defesas ali, porque o Palmeiras realmente resolveu que era hora de finalizar no jogo, até porque ele viu que o Santos não estava morto na partida, né? O Santos estava tentando jogar, o Santos estava indo para cima, o Santos estava tentando buscar o gol de empate. E como a gente entra no segundo tempo já sofrendo esse pequeno susto, o time meio que não desempenha um bom futebol ali nesse início de segundo tempo, pelo menos na minha opinião. Eu não gostei ali da forma que o Santos volta para o segundo tempo. E então, o Vojvoda acha que tá na hora de mexer no time e ele tira então o Laser, ele tira o Ilharão e ele tira o Lautaro. E ele coloca o Gabriel Barbosa, o Miguelito, que estava emprestado pro América e retornou pro Santos, e também coloca o Zé Rafael. A gente acabou perdendo o Roleiser no meio campo, mas eu já expliquei o caso do Roleiser pra vocês, como funciona essa questão. Mas eu também achei que o Miguelito, por exemplo, eu não gostei da forma que o Miguelito entrou. Eu acho que durante o momento que ele entra ali, ele fica muito sumido em boa parte ali do tempo que ele joga. Ele vem a aparecer mesmo mais no final da partida, inclusive é dele uma finalização que faz o Carlos Miguel fazer uma grande defesa quase no finalzinho do jogo mesmo, e a gente acaba ganhando um escanteio ali. Mas de forma geral eu senti que o Santos perdeu um pouquinho essa criação que tava tendo ali, sabe? E o Gabriel também, ele não entra como centroavante do time, ele entra um pouquinho mais atrás, um pouquinho mais recuado. Então ele tinha que buscar muito jogo e eu não gostei disso, entende? Por isso que no início do vídeo eu falei sobre o time não estar encaixado da forma que deveria. Por exemplo, o Roleiser estava em campo, a bola estava chegando, mas o Gabriel não estava. E aí o Gabriel está em campo, mas a bola já não tá chegando mais com aquela facilidade, porque o Roleiser já não tá mais em campo. E era o Roleiser que fazia essa bola chegar, né? O Roleiser era o meio campo ali, né? A gente tem o Barreal, só que o Barreal tava jogando como ponta, ele começou ali do lado direito e depois ele veio pro lado esquerdo, quando o Robinho entra também na partida, e no lugar do Tassiano, e a gente também tem... Não, pera, o Robinho entrou no lugar do Tassiano e o Vinícius Lira entrou no lugar do Escobar quase no finalzinho da partida. Mas a questão, assim, é que eu não gostei da forma que o time foi montado no primeiro e tanto no primeiro quanto no segundo tempo. No mais, eu acho que o Palmeiras, como eu disse, assustou o Santos em outros momentos, mas no mais mesmo, o Santos teve sim seus momentos, tanto é que no final da partida, o Santos chegou ao ataque com frequência e o Carlos Miguel fez também algumas boas defesas ali. Então, não foi aquele jogo onde só deu Palmeiras e eles venceram por 1-0. Não, foi 1-0 magro, foi 1-0 onde o Santos poderia sim ter conquistado o empate, arrancado o empate, no caso, né? Empate não se conquista, o empate se arranca. Então, poderia ter sim arrancado o empate, só que fica o aprendizado de que em alguns momentos da partida, o Santos teria que, por exemplo, mexer um pouquinho mais rápido, talvez ter colocado o Gabriel um pouco mais cedo no jogo, para deixar ele e o Roleiser trabalhando juntos ali, pelo menos por alguns minutos do segundo tempo, do que colocar ele no momento que o Roleiser vai sair. Porque eu realmente senti muito essa necessidade de ter alguém que leve a bola pro Gabriel para que ele não precise vir buscar, né? Eu não gostei disso, de ver o Gabriel precisando vir buscar jogo a toda hora. Eu queria que ele estivesse jogando lá na frente, onde é o lugar dele, e a bola chegasse até ele
como aconteceu, por exemplo, contra o Novo Horizontino, né? No jogo contra o Novo Horizontino, a gente viu os dois jogando juntos ali e viu a bola chegando no Laser. Então eu queria que isso tivesse no Gabriel. Então eu queria muito que isso tivesse acontecido no jogo de ontem, só que não aconteceu. Eu não tô aqui só pra criticar o Vojvoda, eu acho que em algumas escolhas ele foi certeiro, mas eu acho que nessa questão eu não concordei muito com ele. Eu acho que dava pra ter colocado os dois sim, jogando pelo menos por alguns minutos juntos pra gente ver se dava pra tirar alguma coisa disso. Porque o Rolaser, gente, ele não aguenta os 90 minutos, a gente sabe disso. Mas ele é muito bom de bola. O Rolaser, eu gosto muito do Rolaser. E tanto no jogo passado quanto nesse jogo, eu achei que ele foi bem. No primeiro jogo ele foi melhor ainda. Mas no jogo de ontem ele também foi bem. Então eu acho que o Rolaser é um jogador muito importante pro Santos ali, pro meio campo do Santos. Mas, nossa, eu só tô imaginando. Rolaser, Neymar e Gabriel Barbosa. Gente, que loucura. O Santos, ele não jogou mal. O Santos poderia sim ter conseguido esse empate também, caso nossas bolas tivessem, as finalizações que a gente teve, né, tivessem acontecido, mas acabou que não aconteceu e, enfim, acabou dando no que deu. Só que o Santos, ele teve bons momentos na partida. É claro que o Palmeiras teve boa parte dos momentos ali com a posse e tudo mais, só que o Santos também teve os seus momentos. No final do primeiro tempo a gente jogou bem, embora, por ironia do destino ou não, foi no justo momento em que a gente toma o gol, no momento em que a gente estava conseguindo jogar melhor que o Palmeiras, e a gente acaba tomando o gol, mas enfim, futebol tem dessas. E também na questão do segundo tempo, que a gente não começa tão bem assim, só que aí depois a gente melhora um pouquinho, aí vem as substituições, e quando as substituições acontecem, eu sinto que o Santos ainda não tá naquele ritmo, porque entra o Miguelito, entra o Zé Rafael, e o Santos não consegue logo de cara fazer alguma coisa ali. Acaba que o Palmeiras continua com o controle do jogo, só que no final o Santos mais uma vez, no final do segundo tempo, o Santos mais uma vez recupera esse controle da partida e começa a atacar o Palmeiras. E sim, a gente teve umas 3 chances seguidas ali de gol no final do jogo, então assim, chances claras mesmo, não foram assim, meu Deus, não passou nem perto. Não, chances reais mesmo de gol. Só que acabou não acontecendo e fica aquele sentimento de que, cara, dava pra ter conseguido o empate ontem, entendeu? Então, é muito frustrante. Foi o primeiro clássico do ano. Eu sei que a nossa pré-temporada, ela não existiu, então a gente tem que ter um pouquinho de calma também com o time, com os meninos, mas fica esse sentimento de, com certeza, se a gente tivesse tentado um pouquinho mais, talvez teria dado sim. É frustrante, odeio perder clássico, mas aconteceu 1-0 para o Palmeiras ontem. E foi isso, gente, foi isso. Eu espero que na próxima partida contra o Guarani, a gente vai jogar fora de casa de novo, né, no domingo, a gente consiga reverter e correr atrás do nosso prejuízo, já que, como eu disse pra vocês no primeiro vídeo desse ano, o Campeonato Paulista esse ano tá diferente. A gente já falava que 12 jogos era corrido, acontecia assim. E imagina agora que são só 8 jogos na primeira fase, só 8 classificam para a próxima fase. Então, assim, vai ser mais corrido ainda. Então, a gente não pode perder tempo e muito menos ficar perdendo pontos assim como a gente perdeu ontem. A gente precisa ir em busca de conseguir a vitória contra o Guarani, mesmo que seja fora de casa, pra gente poder retomar o nosso posto na parte de cima ali da tabela do Campeonato Paulista. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí o que vocês acharam da partida. Eu tô louca pra saber a opinião de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda o canal a crescer. A gente tá com 3.220 inscritos nesse momento de gravação do vídeo. Eu quero muito que vocês compartilhem e, claro, se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam pra ajudar o canal a crescer. Como eu disse no primeiro vídeo desse ano aqui no canal, eu pretendo trazer não só os pós-jogos do Santos e informações sobre o Santos, mas também alguns conteúdos a mais, porque eu quero movimentar de novo o canal depois de ter ficado quase 9 meses sem postar nada aqui pra vocês. Eu tava dando uma pausa mesmo, mas agora eu voltei e eu conto com a ajuda de vocês pra continuar aqui falando e fazendo o que eu gosto de fazer, que é falar do Santos e falar de futebol
junto com vocês, porque é claro, eu não quero falar sozinha. Então comentem e compartilhem com seus amigos, com suas amigas, com qualquer pessoa que goste de futebol. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês. Ah, eu esqueci de falar. Lembrando que o sorteio da camisa continua. Quando a gente bater 5.000 inscritos aqui no canal, eu vou sortear uma camisa oficial do Santos Futebol Clube. E sabe qual é a melhor parte? Eu vou deixar aqui no link da descrição um formulário para vocês preencherem. E quando a gente bater 5.000, todo mundo que preencher o formulário vai estar participando do sorteio. Então, você primeiro... Só tem um requisito, na verdade. Precisa estar inscrito no canal. Tá inscrito no canal? Tira um print que você tá inscrito no canal. Entra no formulário que tá aqui na descrição. Preenche ele. E pronto, já tá participando do sorteio. E quando a gente bater 5.000, eu venho aqui ao vivaço para fazer o sorteio para vocês e ver qual vai ser, quem será, na verdade, o ganhador ou a ganhadora dessa camisa oficial do Santos aqui. Lembrando, 5.000 inscritos, hein? A gente tá quase lá, falta pouquinho, então eu conto com a ajuda de vocês. Um beijo para vocês, espero que no próximo jogo a gente possa voltar aqui um pouco mais feliz, já que a gente não tá tão feliz hoje, já que a gente perdeu ontem, mas eu conto com uma vitória do Santos na próxima partida. Um beijo para vocês de novo e até o próximo vídeo. Tchau!